Queridos, mesmo sentados como estamos, abramos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12. Diz assim o texto bíblico: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a sua voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci, e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam: em nada defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque e a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Anaás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhes atentardes a vós, e não lhes fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega de trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venham a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo,
porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e reto. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Vamos orar? Bendito, santo Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, glorioso, santo, graças te damos, meu Deus, por termos sido escolhidos pelo Senhor, termos sido presenteados com a salvação das nossas almas, termos sido resgatados, Senhor, do império das trevas, termos sido incluídos na tua família, Senhor, graças te rendemos por isso. Louvamos pela bênção que é poder adorar ao Senhor, estar incluído no meio do teu povo em meio a essa adoração. Te rogamos, meu Pai, nesse instante, que o Senhor continue a nos abençoar, nos dando também o privilégio de ouvirmos a tua voz juntamente com o teu povo. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Tem um ditado, meus irmãos, que diz que quem não lembra do passado está fadado a repeti-lo. Lembrar da sua história, conhecer a sua história e saber fazer uma leitura sobre a sua história é imprescindível. E é interessante que esse conceito que nós temos hoje de história, nós herdamos justamente dos judeus. Eles são os primeiros povos a realmente tentar registrar os eventos, os fatos como eles são. Mas é impressionante que esses que nos deram a história são os mesmos que esquecem dela e que, de alguma forma, não conseguem avaliar as suas atitudes presentes à luz de eventos passados. E porque não conseguem fazer isso, eles se apresentam como ingratos, eles se apresentam como incrédulos. E o Senhor precisa novamente se mostrar para o seu povo, para que eles se lembrem de repente sobre o que aconteceu lá atrás. A gente faz a mesma coisa na nossa vida. A gente faz a mesma coisa. Mas é importante notar aqui nesse texto também de como o Senhor tem paciência conosco, de como Ele é amoroso conosco, mesmo a gente fazendo tanta bobagem assim. O texto, meus irmãos, aqui é a coroação de Saul. O que vai acontecer aqui é a transição oficial entre o governo de Samuel e agora o governo de Saul. A coroação de Saul, a escolha de Saul tem várias fases, nós já vimos isso. Primeiramente, quando os amonitas se aproximaram muito da guerra contra Israel, o povo, vendo aquela situação e vendo a capacidade que os vizinhos tinham de reação rápida à guerra por possuírem um rei, pensaram, nós precisamos de um rei também. Chegaram a Samuel e usaram como desculpa o fato que Samuel já era velho e que os filhos de Samuel eram corruptos e que eles precisavam de um rei. O Senhor mesmo disse a Samuel que eles estavam rejeitando o próprio Deus, mas que mesmo assim Deus daria a eles um rei. A primeira fase é quando Saul perde as suas jumentas, as jumentas do seu pai, vai procurar essas jumentas e finda esbarrando na cidade onde está Samuel. Samuel para tudo que está fazendo, no meio de um jantar, dá atenção especial para Saul, explica para Saul o que está acontecendo e já ali dá a Saul uma unção. No segundo momento, vai ser colocado uma eleição. E nessa eleição todo Israel está reunido e tirando sorte dentre das 12 tribos, vai se fechando para a tribo de Benjamim, depois para a família de Quis, até que chega em Saul como sendo o escolhido da parte de Deus. Saul estava escondido lá no meio das bagagens. Eles arrastaram Saul de lá e o conclamaram como rei, mas teve um grupo que não aceitou a liderança de Saul. A terceira fase é quando surge uma batalha, uma guerra, justamente porque Naás, o rei amonita, se levanta contra Israel e tenta destruir uma cidade de forma muito arrogante.
Ele diz: eu não quero matar ninguém, eu quero que vocês só se rendam a mim, eu vou arrancar o olho direito de cada um e a gente está resolvido. Saul, então, cheio do Espírito Santo, se levanta, organiza rapidamente um exército em menos de uma semana e desbarata o exército de Naás. O povo então fica feliz, se anima. Chega então o final desse terceiro momento da consagração de Saul. Agora todo o povo quer Saul, entende que Saul é rei, porque o Senhor já mostrou isso, que o Senhor tinha realmente escolhido Saul. O capítulo número 12 é a coroação, é a última fase. Se você prestar atenção, a partir do capítulo 13, Samuel já sumiu. Quem vai aparecer a partir de agora é Saul com uma batalha contra os filisteus. Mas é impressionante aqui, meus irmãos, como esse capítulo 12, que deveria ser uma grande festa. Já pararam para pensar nisso? Capítulo 12 era para ser uma comemoração. Afinal de contas, esse é o dia em que Saul se torna rei de fato. Ele já tinha sido consagrado rei, já tinha sido eleito rei, já tinha demonstrado na prática que ele era rei. Agora ele seria de fato consagrado com uma coroa como rei, mas parece que Deus tinha planos diferentes. Aquele dia que seria um dia de festa, é um dia de tristeza. É um dia de tristeza. E é um dia de tristeza justamente porque o Senhor resolve lembrar o passado do povo, para que eles vissem que aquela atitude que eles estavam tomando era errada. E esse texto, então, vai nos mostrar isso em pelo menos 3 fases. Na primeira fase, Samuel chama a atenção para si mesmo, versículo de número 1. O texto nos diz que Samuel convoca o povo, versículo de número 1, e chega para o povo e vai fazer uma avaliação do passado dele. Vejam, a primeira coisa que Samuel tenta aqui lembrar é como ele pessoalmente se portou no meio de Israel. O que ele está tentando fazer é trazer na memória do povo a fidelidade com a qual ele se portou, para que dê a ele credibilidade, para que ele possa fazer uma avaliação de como Deus se comportou no meio do povo. Vejam, ele diz: vejam qual foi o meu comportamento, vejam qual foi o comportamento de Deus, para então vocês verem qual é o comportamento que vocês estão tomando. Nesse primeiro momento, ele chama o povo e diz: eis que ouvi a vossa voz em tudo que me disseste, e constituí sobre vós um rei. É como que dizendo: está aqui, eis o que vocês queriam. Hoje deveria ser um dia de celebração, justamente porque hoje vocês têm o que vocês pediram. Vocês pediram um rei. Hoje vocês têm um rei. Mas a avaliação que ele vai fazer do seu passado é muito dura. Ele chega aqui no versículo número 2 e diz assim: agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Ele não está desconsiderando o rei. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O rei agora é honrado, porque agora ele já trata com o rei como o rei sendo o juiz de Israel. Preste atenção, ele diz assim: agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e os meus filhos estão convosco. Ele está usando as mesmas ideias do povo quando pediu um rei. Está notando? O povo, quando queria um rei, chegou para Samuel e disse: você está velho. Segundo, seus filhos não se portam do mesmo jeito que você. Ele chega agora e repete as mesmas palavras. Ele diz: eu estou velho, veja meus cabelos brancos. Eu tenho cabelos brancos agora. Os meus filhos, vocês conhecem. Só que ele traz um pouco mais para trás a história. Ele diz assim: o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Desde que eu sou menino, vocês me conhecem. E conheciam mesmo. Lembrem, Samuel foi dedicado ao Senhor ainda pequeno pela sua mãe Ana. Ele foi conhecido do povo como o pirraia que vestia roupa de sacerdote lá no templo. Ele foi conhecido desde o início, ao lado, o tempo inteiro, do sacerdote Eli. Não só isso, ele assume proeminência depois como um profeta, depois ele assume proeminência como juiz de Israel. Ele diz: vocês me conhecem desde que eu sou menino. Vocês sabem a minha história. Por isso, ele tem algumas perguntas. Ele diz assim,
testemunhai, eis-me aqui. Eu acho interessante essa expressão, eis-me aqui. Lembra que isso aqui foi o que ele disse perante o Senhor? Quando o Senhor chamou ele, e ele disse, diga assim, eis-me aqui. Ele diz a mesma coisa, eis-me aqui agora. Eis-me aqui. Testemunhai contra mim. Primeiro, perante o Senhor. Segundo, perante o seu ungido. Ele está honrando a Saul, dizendo, agora Saul é o rei. Agora Saul é o ungido do Senhor. Saul é o líder de vocês. E quem julga Israel agora é Saul. E eu quero ser julgado por Saul. Diante de Deus e diante do rei, eu quero agora fazer uma avaliação. E vocês têm a oportunidade de me julgar. O que ele coloca? Ele diz, eu quero que vocês me digam se eu fui corrupto. Porque essa foi a acusação que eles fizeram contra os filhos dele. Mas o que está em jogo aqui é a reputação de Samuel. E Samuel diz, perante o rei e perante o Senhor, eu quero que vocês me digam, de quem foi que eu tomei um boi? De quem foi que eu tomei jumento? A quem eu defraudei? A quem eu oprimi? Das mãos de quem eu aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Me digam e eu vou restituir. Isso aqui era uma regra lá de Levítico. Caso você roubasse alguém, você deveria restituir 4 vezes o que você roubou. Ele está dizendo ao povo, se eu roubei vocês em alguma coisa, eu vou restituir vocês. Isso aqui é importante porque os filhos de Eli faziam isso, Eli fazia isso, os filhos de Samuel faziam isso. Samuel chega agora e diz, eu quero que vocês digam se eu fiz isso. Se eu fiz isso. Porque era muito comum naquela época alguém usar do seu cargo, da sua função de autoridade, justamente para tirar alguma vantagem. Ele diz, eu quero que vocês me digam se eu fiz isso. E a resposta do povo é interessante. A resposta do povo é, em nada vos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. O povo para e diz, não, ele nunca fez isso. Sabe o que o povo está fazendo aqui, meus irmãos? Eles estão se acusando com a própria boca. Eles estão dizendo, não havia motivo para destituir Samuel. Não havia. Samuel não roubava ninguém. Samuel nunca tinha oprimido ninguém. Ele não era desonesto, ele não era corrupto. Mas nós quisemos que Samuel saísse do governo com antecedência. A questão aqui é, eles com a própria boca, eles se condenam, dizendo, não havia motivo para a gente tirar Samuel. É por isso que Samuel conclama aqui, no versículo número 5, um posicionamento oficial. Ele quer que eles digam de novo, ele diz assim, versículo 5. Então ele disse, o Senhor é testemunha, olha a expressão, contra vós outros. Ele está dizendo, vocês me tiraram sem motivos. Porque vocês estão acabando de dizer, eu nunca defraudei vocês, nunca roubei vocês, nunca aceitei suborno, nem nunca oprimi ninguém. Concordam? Concordamos. Então Deus é testemunha contra vocês. E não só isso, e o seu ungido hoje é testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. Ele está dizendo, Deus é testemunha, o rei é testemunha de que vocês não encontraram nenhuma falha dessas em mim. E o que é que o povo faz? Confirma, versículo 5. Eles dizem, Deus é testemunha. Isso aqui é um posicionamento oficial diante de Deus. Ele está avaliando a sua história, apresentou a sua história para o povo e o povo disse, não há dolo nenhum em Samuel. Não há nada de errado na vida de Samuel. A gente pode receber o reinado da mão de Samuel, porque Samuel não foi um rei, um líder ruim, não foi um juiz ruim. Esse é o último dos juízes. Está entregando um trabalho para um rei. Você pode pensar assim, para que serve isso? Isso aqui é a base com a qual Samuel vai falar agora. Samuel está mostrando que o comportamento dele dentro de Israel foi exemplar e que a decisão do povo não era justa, mas que eles precisavam ter convicção de pecado. Isso era o grande problema de Israel. Eles não conseguiam avaliar as suas atitudes de forma correta. Eles não conseguiam ver o que estavam fazendo de errado. O que há de mais perigoso na vida de um cristão?
É quando ele não consegue fazer uma leitura adequada do passado e não consegue enxergar no presente o que ele está fazendo de errado. Não é até complicado ouvir isso às vezes, né? Mas estou fazendo o quê? Vocês já disseram isso alguma vez, não já? Eu fiz o que de errado? Principalmente quando o pai vinha dar uma surra. Foi o que eu fiz. Israel não sabe. Ele não consegue avaliar o passado, ele não consegue avaliar o presente. Eles tomam atitudes, mas não conseguem saber por que estão tomando. Samuel chega e diz: vocês tomaram uma atitude errada, vocês pediram um rei, quando não tinham motivo. Deus é testemunha agora contra vocês. O rei agora vai se tornar também testemunha contra vocês, de que vocês não avaliaram bem a situação e que vocês tomaram a decisão errada. Só que vocês não sabem disso. Só que vocês não se tocaram disso. É por isso que a partir do versículo 6 agora, a tônica, ela muda um pouco. Porque agora a história não é mais a história de Samuel. Ele não vai arrastar a história dele. Ele diz: vamos voltar um pouco mais no tempo, porque agora o que está em jogo não é a reputação de Samuel. Primeiro momento é a reputação de Samuel é ilibada, o povo diz: é sim, Samuel tem uma boa reputação. Agora a pergunta de Samuel é: e a reputação de Deus, como é? Vocês se lembram de como foi a sua vida com Deus, como foi no passado e o que vocês fizeram com ele agora tomando essa decisão? Da mesma forma como vocês esqueceram o passado de Samuel e tomaram a decisão errada, vocês esqueceram foi o seu passado com Deus. Por isso vamos fazer uma revisão do passado agora, para vocês verem qual foi a atitude de Deus com relação a vocês. Qual é a reputação de Deus? Versículos 6 e 7, ele está montando um cenário. Preste atenção, ele diz assim, versículo 6. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor. Mas ele não está falando mais do comportamento dele. Ele diz assim: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Já parou para pensar que o tempo todo é essa a base das cobranças de Deus para Israel? Quando Deus vai falar sobre a lei, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu livrei vocês, eu libertei vocês. Ele vai ficar o tempo todo lembrando isso, porque essa é a base para o comportamento do povo. Mas quando ele arrasta isso, ele está trazendo consigo o conceito de aliança. Ele diz: eu tinha uma aliança com vocês. E dentro dessa aliança existem bênçãos e existem maldições. E eu quero que vocês notem que Deus sempre guardou a sua aliança. Então, da mesma forma como Samuel tem uma reputação ilibada, Deus manteve a sua reputação ilibada. É por isso que, do mesmo jeito que Samuel chama oficialmente o povo e Deus e o rei e diz: sejam testemunhas agora. O que é que eu fui? Eu fui desonesto? O povo diz: não. Ele diz: então eu tomo Deus e o rei como testemunha. Eu nunca fui desonesto. Se é isso, ele diz: não, o senhor nunca foi desonesto. Agora ele chega e diz: vamos avaliar Deus. Por isso precisa de uma situação igualmente formal, versículo 7. Olha as palavras. Agora, pois, ponde-vos aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele está olhando para o povo e diz: agora fica aqui. É isso que ele está dizendo? Não. Isso aqui é uma expressão de tribunal. É como que dizendo: fique em pé para fazer a sua defesa. Porque o que vai acontecer agora é um julgamento. O que vai acontecer agora é um julgamento. Fique em pé. Por isso, versículo 7, ele diz: pleitearei convosco. Ele está dizendo que o que vai acontecer agora é uma batalha. É uma guerra. É uma guerra judicial. É uma guerra judicial. Quem é Samuel aqui? Samuel aqui é um promotor. Deus é a vítima. Israel é o acusado. O que está em jogo aqui, do mesmo jeito que dos versículos iniciais, que era a reputação de Samuel, o que está em jogo aqui é a reputação de Deus. E Samuel se coloca diante do povo dizendo: vamos lá. Se coloque agora de pé, porque vai haver uma batalha judicial agora perante o Senhor, relativamente a todos, isso aqui é acusação,
relativamente a todos os seus atos de justiça que veis a vós outros e aos vossos pais. Ele diz: o que nós vamos julgar é o comportamento de Deus e como vocês reagiram ao comportamento de Deus aqui. Notem que quando ele colocou o povo para julgar o seu comportamento pessoal, o povo foi honesto e julgou como inocente. Ele agora coloca em xeque a forma como Deus se portou para dizer: vão, avalie a forma como Deus se portou. E aí um breve histórico de Israel. Ele faz um histórico bem curto mesmo, bem curto. Basicamente ele resume a história em 3 períodos bem rápidos. Versículo de número 8. Havendo entrado Jacó no Egito. Jacó que ele coloca aqui é toda aquela família do Egito, que entrou no Egito. José e os seus irmãos. E de como eles ficaram lá, e em alguns anos eles se tornaram, alguns séculos eles se tornaram um povo. Jacó entrou no Egito. Mas o que aconteceu é que eles foram transformados em escravos. E ele diz assim: clamaram vossos pais ao Senhor. Ele está dizendo: vocês entraram no Egito, nossos pais entraram no Egito e lá foram transformados em escravos. E quando eles foram transformados em escravos, eles clamaram ao Senhor por libertação. Eu quero que vocês se lembrem que a ideia de juiz é ser um libertador e que o livro dos Juízes fez o tempo inteiro isso. É para libertar Israel, é para libertar Israel, é para libertar Israel. Mas nós vimos que cada juiz que foi levantado era o Senhor libertando Israel. É isso que ele está tentando resgatar aqui. Ele chega agora e diz: quem foi que libertou vocês do Egito? Ele diz: Deus levantou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Ele está mostrando que a reputação de Deus foi: Deus manteve a sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e que o povo estava em meio a uma opressão. Eles clamaram a Deus, e Deus deu a eles Moisés e Arão. Vejam, quem foi que libertou? Foi Deus. Deus deu homens para produzir a libertação. Lembre-se sempre dessa estrutura. O povo clama, Deus levanta um libertador, e Deus é quem liberta o povo por meio desses libertadores. Diz: Deus tirou vocês do Egito pela mão de Arão e de Moisés e trouxe até aqui para Canaã. Mas o que aconteceu? Versículo 9. Chegando aqui, vocês se esqueceram do Senhor. Vocês abraçaram ídolos. O que é que Deus fez? Deus manteve a fidelidade à aliança. Porque lá em Deuteronômio, o Senhor tinha dito que se por um acaso eles entrassem na terra prometida e se enfiassem no meio dos ídolos e se convertessem aos ídolos, o Senhor iria usar as nações pagãs contra eles. Ele diz: e o que foi que Deus fez? Vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus, então Deus os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos de Moabe, que pelejaram contra eles. Ou seja, Deus manteve-se fiel à sua aliança e cumpriu a sua ameaça, dando a vocês inimigos. Próximo passo: vocês clamaram ao Senhor. Vocês pediram ao Senhor por libertação. E versículo 10, vocês disseram: pecamos, nós deixamos o Senhor, servimos os Baalins e os Astarotes. Senhor, olha a expressão de novo: livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Livra-nos. Eles estão dizendo: Senhor, o Senhor pode nos livrar. De novo, o povo clama. Deus então levanta homens para libertar. E aí o Senhor traz livramento. E versículo seguinte: o que é que o Senhor fez? Enviou Jerubaal, Gideão, Baraque. O termo aqui não é Baraque, mas se deduz por causa da abreviação do nome. Ele diz: o Senhor levantou Jefté. São 3 juízes. E ele termina com ele mesmo. Ele diz: o Senhor levantou Samuel, o último juiz. Ele está dizendo: o Senhor levantou homens para fazer justamente com que o livramento chegasse. Então veja, quem trouxe livramento não foi Moisés e Arão. Quem trouxe livramento não foi Gideão, Baraque, Jefté e Samuel. Quem trouxe livramento foi o Senhor, de forma, olha a expressão, e vos livrou. O Senhor enviou esses homens, e o Senhor vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Qual é a reputação de Deus?
alguém fiel à sua aliança. Alguém fiel à sua aliança, que cumpre suas promessas e que cumpre as suas ameaças. Qual é a reputação de Deus? Um Deus misericordioso, porque vocês estavam lá em opressão e Ele levantou homens para livrar vocês. Vocês pecaram e Ele deixou vocês serem maltratados pelos vizinhos. Vocês clamaram e Ele de novo foi misericordioso e livrou vocês de novo. Agora vem a reputação do povo. Agora vem o que o povo faz. Versículo 12. Vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros. Agora a gente deu um negócio muito mais claro aqui. Porque lá atrás parece que foi momentos distintos. A invasão de Naás, tentando destruir uma cidade, e a escolha do rei. Eles, não, estava tudo junto, vocês já estavam prevendo que Amon, Naás, iria invadir. E vocês viram que Naás vinha contra os filhos de Israel, e vocês disseram, o que é que vocês disseram? Versículo 12. Não. O que o povo fez? Deus é aquele que ouve a oração do seu povo. Que durante toda a história, quando o povo clamou, Deus levantou líderes e eles vieram e trouxeram libertação. Foi assim que Deus fez sempre. Clamou a Deus, Deus manda um líder para libertar. Clamou a Deus, Deus manda um líder para libertar. Eles têm de novo perigo na frente. O que é que eles fazem? Clama a Deus, eles dizem, não. Não, a gente já cansou dessa estrutura, desse sistema. De ficar pedindo a Deus para Ele mandar um líder para libertar a gente. Não. Mas reinará sobre nós um rei. Ao passo que o Senhor, olha a palavra aí, Senhor. Notou que o tempo inteiro é o Deus da aliança? Senhor, o Deus da aliança. O Senhor, vosso Deus, era vosso rei. Vocês não precisavam de um rei. Vocês tinham um. Desde que vocês saíram do Egito. Um rei cuja reputação é ilibada. Porque ele nunca quebrou as promessas dele. Quando vocês pediram, ele foi misericordioso e libertou vocês. Quando vocês pecaram, ele puniu vocês. Mas quando vocês se arrependeram, ele foi lá e libertou de novo vocês. Vejam, ele se manteve correto o tempo todo. Mas na hora que vocês de novo viram os inimigos na frente de vocês, vocês disseram, nós não queremos mais esse rei. Nós não queremos mais. Nós queremos um outro rei. Um outro rei. Versículo 13. Ele aponta para Saul agora, e eu acho triste isso aqui, porque ele aponta para Saul como que dizendo, veja, isso é o dia de festa, lembra? Isso é um dia de consagração de Saul como rei. Ele aponta para o rei e diz, está aqui o resultado da rebeldia de vocês. Esse rei é o símbolo do comportamento de vocês. Ele é o símbolo da rejeição de vocês. Um rei cuja reputação era ilibada, vocês abandonaram e escolheram esse aqui. Eis, pois, aí o rei que elegeste e que pediram, e eis que o Senhor vos deu um rei. Vocês pediram, Deus deu a vocês. Deus deu a vocês. Sabe o que é bonito nisso? É que ele diz, isso aqui é uma expressão da rejeição de vocês, mas Deus permanece misericordioso do mesmo jeito que ele foi antes. Do mesmo jeito. Acompanha comigo aí, versículo 14. O que é que tem que fazer? Se vocês temerem ao Senhor e o servirdes, eles atenderem a voz, de onde vinha a voz de Deus? De Samuel. Se vocês atenderem o que Deus está querendo, ou seja, fiquem com o rei, mas desde que Deus seja o rei maior, desde que Deus continue governando sobre vocês. Lembrem-se, Deus deu um rei a vocês, mas vocês precisam se lembrar que Ele é um rei acima dos reis,
do rei, ele é o rei dos reis. Se vocês continuarem temendo ao Senhor, se vocês continuarem servindo ao Senhor, atendendo à voz dele, e não for rebelde ao mandado do Senhor, se vocês continuarem seguindo ao Senhor, tanto vocês como o rei de vocês vai governar direitinho e vai dar tudo certo. Ou seja, vocês fizeram uma coisa ruim hoje, vocês pecaram contra o Senhor, vocês abandonaram o Senhor, mas Deus é bom. Se vocês se mantiverem fiéis à aliança, se vocês fizerem tudo certinho, Deus vai abençoar vocês e vai abençoar o rei também. Sabe o que Moisés está dizendo? Aliás, que Samuel está dizendo? Deus não muda no seu comportamento. Continuem fiéis à aliança, e Deus vai manter vocês, e vai abençoar vocês, e vai abençoar o rei de vocês. Note que tem um acréscimo agora. Eles fossem fiéis antes, Deus abençoaria o povo. Eles agora, se vocês forem fiéis, Deus vai abençoar o povo e o rei. Mas, da mesma forma como lá em Deuteronômio, o texto nos diz agora, versículo de número 15, que existe uma maldição também. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fores rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ele diz, do mesmo jeito que aconteceu lá no passado, se vocês forem rebeldes, o Senhor vai continuar sendo fiel à sua aliança, e Ele vai punir vocês de novo. Então, não pense que o rei é garantia de vitória sempre. Inventem de desobedecer a Deus, e com rei ou sem rei, vocês serão punidos. O rei não é garantia, Deus é garantia. É por isso que ele fecha aqui, no versículo 16, o julgamento. Porque ele não tem o que dizer. Deus tem alguma coisa, fez alguma coisa errada? A resposta é não. Deus teve uma reputação ilibada. O povo é que fez a coisa errada aqui. Escolheu um rei. O povo fez uma coisa errada. Por isso, versículo 16, ele diz, ponde-vos também agora aqui e vede esta coisa grande que o Senhor fará diante de vossos olhos. Agora, preste atenção. Temos um último evento aqui. Por que precisa desse último evento? Eu quero que você note uma coisa. Eles conseguem avaliar que Samuel teve uma reputação ilibada, mas eles não conseguem avaliar que fizeram uma coisa errada com Samuel. Eles conseguem avaliar que Deus tem uma reputação ilibada, mas eles não conseguem ter noção da coisa errada que fizeram com Deus. Meu irmão, quando nós não temos uma leitura adequada do passado, nós não conseguimos avaliar a gravidade do que nós fazemos no presente. E foi isso que eles não tinham noção. Eles não tinham noção do pecado. Sabe que a pior coisa que pode acontecer conosco é quando nós não temos noção do tamanho da desgraça que a gente cometeu, do tamanho do pecado, da gravidade do que a gente fez. Foi uma bobagem, foi uma besteirinha. Ele diz, ok, fiquem aqui presentes e vocês vão ver o que vai acontecer agora. Deus vai dar uma demonstração se Ele gostou ou não do que vocês fizeram. Versículo número 17. Não é agora o tempo da cega do trigo? Julho, agosto mais ou menos, por aí. Período da colheita. No período da colheita, o que é que não tinha em Israel? Chuva. Não tinha chuva de qualidade nenhuma. Por quê? Era a época da seca. Se plantava no período das chuvas, a chuva passava, e aí então o trigo secava, e aí eles iam lá e colhiam. Não chovia nessa época. Eles, olha lá, é época de chuva? Não, não é época de chuva. Nessa época nunca chove. Ele diz assim, eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus, eu vou clamar a Deus. E o Senhor vai dar chuva, e não só chuva, o Senhor vai dar chuva com trovões. Vai ser uma trovoada, com chuva pesada. Para que Deus vai fazer isso? Ele diz, eu vou pedir a Deus que Deus dê essa chuva, para vocês saberem e verem que é grande a vossa maldade. Qual era o problema de Israel? Eles tinham constatado a reputação de Samuel, tinham constatado a reputação de Deus, mas não tinham constatado a gravidade do que eles tinham feito errado. Samuel diz, vou dar a vocês um milagre, uma chuva na época que não vem, para que vocês entendam a maldade que vocês fizeram,
que vocês têm praticado perante o Senhor quando pediram a vocês vocês outros, um rei. Quando vocês pediram para vocês um rei, vocês vão ter noção agora de como Deus gostou. E o texto nos diz que Samuel invocou o Senhor, e o Senhor deu os trovões e deu chuva naquele dia. É como que? Vamos lá. O senhor gostou do que eles fizeram? Se o senhor não gostou, dá uma trovoada aí com chuva. O povo não tinha se tocado do pecado que tinha cometido. E agora o Senhor mostrou do céu que aquilo ali era ruim, que eles estavam fazendo. O que é que o povo faz? Pede perdão. O texto diz assim: pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Por que eles estão com medo agora? Porque viram trovão? Porque viram chuva? É que eles estão com medo? Finalmente eles se tocaram de que fizeram uma coisa errada. Eles não estavam nem ligando. Mas eles finalmente agora se tocaram que fizeram uma coisa errada. Então eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, ore pela gente, rogue pelos teus servos ao Senhor. Olha que coisa triste. Teu Deus. Eles estão tão distantes de Deus que eles não se sentem mais próximos a Deus. Dizer que é o nosso Deus. Eles clame ao Senhor, teu Deus, para que nós não venhamos a morrer. Porque todos os nossos pecados, sobre todos eles, nós acrescentamos mais um hoje, que é o pecado de ter pedido um rei. Eles ainda não entenderam quem é Deus. Eles ainda não entenderam direito. Eles estão com medo que Deus vai matar porque eles pediram um rei. Samuel disse: não é assim que funciona. Porque do mesmo jeito que Samuel tinha dito lá em cima, temam ao Senhor, versículo número 14, temam ao Senhor. No versículo agora de número 20, Samuel diz: não temam. Fiquem com medo não. Vocês não entenderam quem é o seu Deus ainda direito. Não temam. Tendes cometido todo esse mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Ele está dizendo: mantenham-se firmes na aliança. Vocês confessaram, o Senhor já perdoou vocês. O Senhor perdoou vocês. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, é uma coisa fantástica aqui. Porque olha só, o que Samuel vai fazer a partir de agora é só revisar as regras da aliança. O que é que você faz? Vocês fazem: não se desvie de seguir o Senhor, servir ao Senhor com todo o vosso coração, não se desvie, versículo 21, pois seguiria, por que vocês iriam seguir coisas vãs? A ideia aqui é: por que vocês iriam procurar ídolos? O que é que os ídolos são? Não se aproveitam para nada, não pode livrar ninguém, são tudo poeira, não serve para nada. Por que vocês iam atrás de ídolos? Sigam ao Senhor, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, por causa da sua aliança, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Ele continua sendo o rei de vocês. Ele não abandonou vocês, ele continua com vocês. Vocês pecaram, está tudo errado, vocês reconheceram agora, ok, corrijam a vida, andem nos caminhos do Senhor, porque Ele vai manter-se fiel à sua aliança. Quanto a mim, versículo 23, Samuel diz: eu sou louco de não orar por vocês? Eu não vou fazer uma loucura dessa não. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu vou continuar orando pelo perdão de vocês. Eu vou continuar ensinando o caminho bom e direito. Ele diz: eu vou manter-me entre vocês agora como um sacerdote, notou? Não mais como líder de vocês, mas como sacerdote eu continuo. E eu sou louco de abrir mão disso, ficar com raivinha, me trancar em casa e não atender mais a vocês? Eu não sou louco de fazer isso. Eu vou continuar orando por vocês, eu vou continuar ensinando a vocês. Mas vocês têm que temer ao Senhor. Versículo 24. Tem que servir ao Senhor fielmente de todo o vosso coração. Porque vocês viram que vocês fizeram hoje foi uma coisa odiosa, foi pecado. Mas, de novo, se vocês continuarem fazendo o que é errado, vai perecer vocês, vai perecer o rei de vocês. Ele está dizendo: Deus vai manter-se fiel à sua aliança. O que é que falta ao povo de Deus hoje? Memória. Memória.
Falta a todos nós memória. A gente se esqueceu, de certa maneira, de quão grande bênção foi essa nossa salvação, da quantidade de coisas boas que o Senhor já fez conosco. E nós continuamos achando que o Senhor precisa nos dar mais alguma coisa, porque a gente acha que determinadas coisas são importantes para manter a nossa segurança. A gente precisa se manter seguro, e que a responsabilidade de Deus é não só nos manter seguro, mas é nos dar também a sensação de segurança. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente também se esquece do passado. E o que o Senhor nos lembra hoje é: vocês precisam se lembrar da reputação de Deus, vocês precisam se lembrar de quem Deus é, de um Deus que esteve o tempo todo ao lado de vocês. Primeiro, o Senhor é quem nos liberta, não são os homens. Os homens podem ser usados pelo Senhor, como foi Arão, como foi Moisés, como foi Baraque, como foi Jefté, como foi Samuel, como foi Gideão. Esses homens foram usados por Deus para a libertação, mas a nossa libertação sempre veio da parte de Deus. E isso deveria nos garantir o fato de que nós temos que ter confiança nele e não nas coisas. Mas, queridos, como nós queremos a sensação de segurança ao invés de estarmos realmente seguros? Para nós, sensação de segurança é mais importante do que realmente estar seguro. E só o Senhor pode nos trazer segurança real. Mas a gente pede ao Senhor sensação. O Senhor mantém uma reputação ilibada na nossa história, mas como é terrível quando nós oramos ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero uma outra estrutura, eu quero uma outra coisa que me dê a sensação de segurança. Eu não confio tanto assim no Senhor. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar meu sustento, mas o emprego. Senhor, eu confio que o Senhor me ama, que o Senhor vai cuidar de mim, mas, Senhor, e minha arma para me defender? Senhor, eu confio plenamente no Senhor, eu sei que o Senhor é bom para comigo, mas, Senhor, e meu plano de saúde? Senhor, e a minha poupança? Senhor, e a minha saúde? Senhor, eu preciso de mais alguma coisa, porque eu vejo a idade chegando, eu vejo a enfermidade se aproximando, eu vejo a violência crescendo, eu vejo a crise financeira se aproximando. Senhor, eu sei que o Senhor me libertou desde o início, eu sei que o Senhor esteve comigo desde o início. Senhor, mas eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso de um rei, que assim como o mundo tem esses reis, como base de segurança, eu preciso de uma também, Senhor. Nós não confiamos na reputação de Deus. Precisamos aprender a confiar na reputação dele. Quando nós desejamos coisas para nos dar sensação de confiança, nós queremos dizer: Senhor, eu não quero confiar somente no Senhor. Eu não quero confiar somente no Senhor. Eu quero confiar em outras coisas. A gente precisa aprender que não existe nada no mundo que possa nos dar confiança plena. Nada. Você sabe que eu tinha uma motinha laranja, lembram dela? Miudinha? A famosa genebrina. Aquela moto tinha um problema. Todas aquelas motos daquela série, elas tinham um problema. Era um problema bem simples, o quadro dela quebrava. E você vinha, não interessa qual a velocidade, ela se partia ao meio. Então, o que eu tive de conhecidos que quebraram a cara com aquela moto não era brincadeira. Então, uma das regras que sempre havia com aquela moto era: não confie nela, porque ela vai te derrubar. Ela pode te derrubar a qualquer instante. Então, toda vez que qualquer um de nós sobe em cima de uma moto daquela, a gente já ficava olhando se ela estava se balançando. Qualquer balançozinho que ela desse, a gente já parava para olhar se o quadro estava trincado. Não confiava, porque ela não era plenamente confiável. Qualquer coisa no mundo, meus irmãos, não é confiável. Qualquer coisa. O único que tem reputação ilibada, que pode nos dar segurança, é Deus. Eu não posso me esquecer disso. Mas isso nos ensina uma segunda lição a respeito das qualificações que Deus possui. É que Ele sempre está disposto a perdoar.
Ele mostrou o tempo inteiro aqui. O povo clamou, eu fui lá, libertei. Aí vocês fizeram que é errado, eu mandei os filisteus. Aí vocês clamaram, eu libertei. Eu fiquei fazendo isso o tempo inteiro. E agora vocês pediram um rei. Pecaram. Foi mal? Foi. Deixa eu dar uma prova. Vou dar uma chuva bem pesada para vocês. Ai, Senhor, e agora o que a gente fez? Vai matar a gente? Ele fez, vou não. Eu perdoo. Vamos voltar para a mesma regra. Vocês fizeram uma bobagem agora, escolheram um rei. Mas agora vocês continuam na mesma regra. Andem nos meus caminhos. Eu perdoei vocês. A regra ainda continua valendo. Nosso Deus é misericordioso e perdoador. E perdoador. Então, se por um acaso você está confiando em alguma coisa que não seja o Senhor, o que é que Ele te pede? Primeiro, arrependa-se. Mas, Senhor, mas pastor, é motivo para se arrepender? É. Porque note como o Senhor ficou ofendido quando eles quiseram alguma coisa para substituir a Deus. Ele ficou muito ofendido. Ele fica ofendido justamente porque nós estamos criando um Deus extra para nós. Por isso que qual é o clamor? Arrependam-se. Reconheça o que estão fazendo errado. Reconheça o pecado. Não fique esperando que Deus faça cair uma chuva grande com trovão, não. Reconheçam que o Senhor foi fiel o tempo inteiro e que nós é que estamos sendo infiéis. Peçam perdão ao Senhor. Andem nos caminhos do Senhor. Não voltem a praticar esses males. E no final tudo vai dar certo. Cristo, meus irmãos, é a maior prova disso. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus demonstrou, diz João, que Deus demonstrou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, o Filho unigênito ao mundo, para morrer por nós, morrer em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar como a maior demonstração de amor, para que nós pudéssemos ser perdoados. Rogue ao Senhor o perdão. Diga, Senhor, eu não quero confiar nas coisas, eu quero confiar somente no Senhor. Eu preciso que o Senhor faça isso comigo, para que eu possa andar nos teus caminhos e possa ver a prosperidade na minha vida, sendo eu abençoado pela tua presença e não tentando correr por fora, achando que eu consigo alguma coisa sem o Senhor. Pedir perdão, meus irmãos, porque nós temos um Deus misericordioso e que nos perdoa sempre. O povo tinha acabado de fazer uma bobagem, eles deixa para lá, mantenham-se fiéis à aliança, mas se errarem, vocês vão se dar mal. Sabe qual é a tristeza do texto? No capítulo seguinte, Saul vai quebrar a aliança. Saul vai fazer o contrário do que foi alertado. O que a gente não pode fazer é isso. A gente precisa pedir perdão e corrigir-se. Vai, não peque mais. Ter história é uma coisa boa, saber lidar com ela também. Quando nós nos esquecemos da forma como o Senhor lida conosco, nós nos esquecemos de como é que Ele vai lidar agora e nas situações que a gente está vivendo. Precisamos olhar para o nosso passado, ver a reputação do nosso Deus no passado e aprender a lidar com ela agora, porque Ele disse lá em Malaquias capítulo 1, eu, Senhor, não mudo. Ele tem uma reputação ilibada. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por nos lembrar do nosso passado. Da mesma forma como o passado de Israel, o nosso passado também é sobrecarregado de pecados. Nós também fomos retirados, Senhor, de um cativeiro. Nós também fomos retirados do cativeiro do pecado. O Senhor se utilizou de homens para nos trazer a pregação do Evangelho e nos libertou, Senhor, desse lugar. Mas, Senhor, quantas vezes nós quebramos a Tua lei, nos desviamos do Senhor e buscamos, meu Deus, em meio às nossas quedas, algo em que confiar que não seja o Senhor. Senhor, não nos arrependemos disso. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós achamos que o nosso sustento vem do nosso salário, que nossa proteção vem da polícia, do lugar onde a gente mora. A gente confia nas coisas e deixa de confiar no Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E restaure em nosso coração a confiança que nós devemos ter somente em Ti, de que o Senhor é o nosso baluarte, nossa torre forte, o nosso alto refúgio, que o Senhor é quem nos guarda. Por isso, Senhor, nos faz andar conforme essa aliança,
sempre confiando e temendo ao Senhor. No nome santo de Jesus é que nós te oramos. Amém.